Não pensem que ao final do retiro da estação das chuvas, vocês irão regressar para a vida leiga. Não pensem assim. Em um instante, um mau pensamento pode surgir na mente e vocês poderiam matar alguém. Da mesma forma, é necessário apenas uma fração de segundo para o bem brilhar na mente, e vocês já estão nesse ponto. Não pensem que vocês precisam se ordenar por um longo período para serem capazes de meditar. A prática correta está naquele instante em que fazemos cama. Em uma fração surge um pensamento ruim. Antes que vocês se deem conta, cometeram algum cama realmente pesado. E da mesma forma, todos os discípulos do Buda praticaram por muito tempo, mas o tempo necessário para se iluminar foi apenas um momento num pensamento. Portanto, não sejam desatentos, mesmo nas menores coisas. Empenhem-se, tentem se aproximar dos monges. Pensem seriamente sobre as coisas e vocês irão entender os monges. Bem, acho que isso basta, não? Já está ficando tarde e algumas pessoas estão ficando sonolentas. O Buda disse para não ensinar o Dhamma para pessoas sonolentas. Décimo capítulo. Entendimento correto. O lugar da equanimidade. A prática do Dhamma vai em sentido contrário aos nossos hábitos. A verdade vai contra os nossos desejos. Por isso existe a dificuldade na prática. Algumas coisas que entendemos como erradas podem estar certas, enquanto que as coisas que tomamos como corretas podem estar erradas. Por que isso? Porque as nossas mentes estão no escuro, não vemos a verdade com clareza. Nós, na realidade, não sabemos nada, e dessa forma somos enganados pelas mentiras das pessoas. Elas apontam o que é certo como sendo errado, e nós acreditamos. E aquilo que é errado, elas dizem que é certo, e nós acreditamos nisso. Essa é a razão porque ainda não somos senhores de nós mesmos. Os nossos humores nos enganam o tempo todo. Não deveríamos tomar essa mente e as suas opiniões como nosso guia, porque ela não conhece a verdade. Algumas pessoas se recusam a ouvir o que outras têm a dizer. Mas esse não é o caminho de uma pessoa provida de sabedoria. Uma pessoa sábia ouve tudo. Alguém que ouça o Dhamma deve ouvi-lo sim, quer goste ou não, e não acreditar cegamente ou desacreditar. Ela deve ficar em um ponto intermediário, no meio, e não ser descuidada. Ela ouve e depois reflete, proporcionando assim o surgimento de resultados corretos. Uma pessoa sábia deve refletir e ver a causa e efeito por si mesma, antes de acreditar naquilo que ela ouve. Mesmo que o mestre fale a verdade, não acredite, porque você ainda não conhece a verdade por si mesmo. É o mesmo para todos nós, incluindo a mim mesmo. Eu pratiquei antes de vocês. Eu já vi muitas mentiras. Por exemplo, esta prática é realmente muito difícil, muito severa. Por que essa prática é difícil? É só porque pensamos de forma errada que nós temos o entendimento incorreto. Antigamente eu vivia com outros monges, mas não me sentia muito bem. Eu escapei para as florestas e montanhas, fugindo da multidão, dos monges e noviços. Eu pensava que eles não eram como eu. Eles não praticavam com a dedicação que eu praticava. Eles eram negligentes. Aquela pessoa era assim, esta assado. Isso foi algo que realmente me causou uma grande comoção. Foi a razão para minha contínua fuga. Mas quer eu vivesse sozinho ou com outras pessoas, eu ainda assim não tinha paz. Sozinho eu não estava satisfeito.
em um grupo grande, eu não estava satisfeito. Eu achava que esse descontentamento era devido aos meus companheiros, devido aos meus humores, devido ao lugar onde estava morando, a comida, o clima, devido isso e aquilo. Eu estava constantemente buscando algo que satisfizesse a minha mente.